Boa noite. Estamos aqui para começar a nossa live dessa semana. Oi, Josi, boa noite. Estamos aí para passar mais um pouco de conteúdo para que vocês aprendam bastante prótese sobre implante. A sugestão do tema de hoje foi dar a sequência toda da confecção de uma prótese do tipo protocolo. Então, se você gosta desse assunto, aí já compartilha o link lá com os amigos que também gostam, que nós vamos falar de uma forma bem prática, bem objetiva, dessa sequência dessa prótese que é maravilhosa e veio a beneficiar todos os nossos pacientes, ou grande parte dos pacientes que precisam. Então, para iniciar, gostaria de desejar uma ótima noite, que vocês sejam muito bem-vindos nessa nossa live de hoje e eu espero que vocês aprendam bastante. Se quiserem mandar pergunta, gente, vão mandando aí durante a live que nós vamos respondendo, tá? Nosso objetivo é esse, gente, é prático e objetivo. Então, sem enrolação, vamos começar. Hoje a aula vai ser com slide. Faz algumas lives que eu não estava passando slides, mas não tem como falarmos de prótese, protocolo, de sequência, sem mostrar alguns slides para vocês. E olha lá quem apareceu, a nossa prótese protocolo. E aí nós vamos dar sequência para o nosso tema. Para quem não sabe, a prótese protocolo foi desenvolvida pelo professor Branemark, um médico ortopedista que visou, na verdade, restabelecer a mastigação dos desdentados. Então, o que acontece, né, gente? Ele falava que eram os inválidos orais. Eu acho essa palavra um pouquinho forte, mas tudo bem. Inválidos orais por conta da dificuldade de mastigação. Não vou ficar falando do histórico da implantodontia, porque esse não é o objetivo, mas só para vocês saberem que foi ele que desenvolveu essa prótese. E essa prótese, ela recebe esse nome protocolo por um motivo, que é esse aqui, ó. Se vocês acompanharem comigo, ali na descrição tá escrito assim, ó: seguir o protocolo significa que é obrigatório trilhar todos os procedimentos previstos para completar determinado processo ou atingir a finalidade pretendida. Então, nós precisamos realmente seguir o passo a passo, ou seja, um protocolo de trabalho. Por isso essa prótese recebeu esse nome, porque o Branemark ele desenvolveu, ele estudou todas as etapas que devem ser respeitadas para que a gente alcance o sucesso desse tipo de prótese na finalização de cada caso. E é por isso que muitas pessoas erram esse tipo de prótese, porque pulam etapas importantes. Eu já trabalhei, para vocês terem uma ideia, em várias clínicas e que gostariam de pular etapas, gostariam de entregar mais rápido, porque nós sabemos, vocês sabem, que entregar mais rápido é dinheiro no bolso. Quanto mais rápido a gente termina um caso, mais rápido a gente coloca um outro paciente para começar um outro trabalho. E assim a clínica vai girando. Mas lembrem-se, sempre que nós pulamos etapas, nós estamos pulando a sequência que foi estudada e desenvolvida para chegar e alcançar o sucesso no final. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, não pulem etapas, respeitem cada etapa, que vocês vão sim alcançar o sucesso com as próteses do tipo protocolo. Dando sequência aqui, ó, vamos começar por uma parte extremamente importante chamada planejamento reverso. Se eu puder falar para vocês uma parte uma etapa extremamente importante que atualmente eu vejo ser muito negligenciada, é o planejamento reverso.
Esse tipo de tratamento nós não podemos, claro, né? Nós não podemos negligenciar nenhum tipo de planejamento, mas na protocolo, a maior parte das falhas e dos erros acontece porque o planejamento reverso ele não é executado ou ele não é executado de forma correta. Então, essa parte inicial nós não podemos pular. Claro que eu não vou me alongar nessa parte, mas para vocês saberem que existe sim a importância e eu vou pontuar, vou salientar algumas situações desse planejamento que vocês realmente precisam estar atentos quando vocês quiserem trabalhar com a prótese protocolo. Então, olha lá, gente, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia de sequência para vocês terem lá no consultório de uma forma muito simples, uma sequência de documentação fotográfica. Hoje em dia não é segredo para ninguém, vocês sabem que não estou falando nenhuma novidade, mas a documentação fotográfica faz parte de todos os tratamentos na odontologia hoje em dia. Até mesmo para uma simples restauração, nós estamos fotografando o antes e depois, nós estamos fotografando para mostrar para o nosso paciente, e isso é o planejamento reverso. Então, façam as fotos iniciais, façam as fotos, pessoal, igual está escrito ali, ó, de frente de repouso, perfil de repouso, frente sorrindo. Então vocês precisam observar todas essas características do paciente para conseguir traçar o planejamento. Não esqueçam de fotos de perfil sorrindo, sorriso de boca aberta. Sempre falam para o paciente. Quer uma dica que eu aprendi no curso de fotografia? É pedir para o paciente ensaiar antes um pouquinho as fotos que vocês querem. E essa foto de sorriso com a boca aberta, nem todo mundo consegue fazer quando a gente pede para o paciente lá na cadeira. Então, normalmente, nesse curso eu aprendi a falar para o paciente sorrir e falar ha. Esse forma um sorriso sem estar ocluído. E isso faz com que a gente consiga avaliar completamente o plano oclusal desse paciente. E vocês vão ver que mesmo nos pacientes desdentados totais, isso é extremamente importante quando nós estamos planejando para os protocolos, certo? E também fazer algumas fotos intraorais que servem muito para a gente discutir o caso com o paciente e também com o nosso laboratório. Dando sequência, coloquei aqui alguns exemplos de fotografias dessa sugestão de documentação fotográfica que eu coloquei ali para vocês. Então, vocês têm fotos do paciente em repouso, de frente, né, as frontais, e vocês têm as fotos de perfil. Então, o que mostra nessas fotos pra gente, para você discutir com o seu laboratório? Aqui nós vamos ver, gente, dimensão vertical, como que tá. O ideal e o interessante é vocês sempre fazerem a fotografia com o paciente com as próteses atuais, se ele utilizar, e também sem as próteses, para que vocês possam comparar todo o planejamento de vocês. Então tá lá, vocês conseguem ver volume de lábio, ângulo nasolabial, conseguem ver como que está a dimensão desse paciente, conseguem ver suporte de lábio, certo? Então, são muito importantes, são fundamentais. Fotos do sorriso, gente, difícil às vezes a gente conseguir que o paciente fique à vontade nas primeiras consultas. Se você não conseguir nas primeiras consultas, marca uma outra conversa, marca duas, até o paciente ficar um pouco mais à vontade e conseguir sorrir. Porque o paciente que não consegue sorrir de forma espontânea, às vezes, sem querer, ele faz o quê? Atrapalha o nosso planejamento. E aí fica faltando às vezes uma cerejinha, um detalhezinho ali do nosso caso, porque a gente não conseguiu realmente ver, observar algo que ficou escondido. Então é muito importante. Sorriso de boca aberta, gente, plano oclusal. Nós conseguimos observar se aparece, se não aparece gengiva nesse paciente. Qual que é a abertura de boca desse paciente para receber os nossos implantes? Ele usa prótese
antiga? Ele está com alguma prótese atual? Não está? Isso também faz toda a diferença no planejamento dos nossos casos. Dando sequência lá, fotos intrabucais. Então, estou passando rapidamente só para vocês relembrarem que eu tenho certeza que quem já trabalha na área está acostumado a fazer documentação fotográfica. Mas vocês sabem que nós temos que sempre nivelar o pessoal que está assistindo, nem sempre as pessoas já têm aí uma experiência na prótese. Então é interessante falar um pouquinho sobre isso. Fotos intrabucais. Nós vamos ver se essas próteses atuais do paciente, se elas estão ferindo, se esse paciente tem uma hiperplasia. No caso de vocês estarem executando uma protocolo inferior, que é o caso que eu vou demonstrar para vocês, uma protocolo inferior contra uma prótese total superior, eu preciso ver essa prótese dele atual, como que ela foi feita, se esse paciente tem rebordo, se não tem rebordo. Quer ver uma dica muito importante para quando nós vamos executar esse tipo de caso? Nesse caso, quando nós fixamos uma prótese inferior e a superior continua sendo uma prótese móvel, ou seja, uma dentadura, o paciente pode lá na frente achar que a prótese superior está mais solta do que antes de nós executarmos a protocolo nele. Por quê? Porque nós tiramos o problema que ele tinha da prótese móvel inferior não parar, machucar, e nós passamos a fixar. Se nós não tivermos rebordo suficiente no superior, uma condição para devolver uma nova prótese total para ele, que fique segura, ele vai reclamar. Então é extremamente importante. Outro fato importante, pelas fotos intrabucais iniciais, nós já temos uma ideia de quanto ou de como nós vamos fazer a remoção da parte óssea, se esse paciente precisa, se não precisa, para aí poder instalar os implantes de forma correta. Então, tem muitas informações que nós conseguimos através das fotografias. Então, não negligenciem, pessoal. Não negligenciem, tá? Olha lá que eu tô mostrando para vocês. Dê uma olhada naquela foto do rebordo superior, pessoal. Nós vemos o quê? Nós vemos algumas elevações ósseas, muito provavelmente da época que foram feitas as extrações, que não remodelou aquele alvéolo, e ali sim pode ser uma área que vai machucar esse seu paciente quando você substituir a prótese dele. E isso acontece com muita frequência em pacientes que usam próteses totais há muitos anos e demoram para substituir. Arco inferior, dá uma olhada lá, como o rebordo é fino, gengiva fina, pouca queratinizada, muito comum em pacientes que estão desdentados totais há bastante tempo. Então, nós já sabemos que essa condição de ter muita gengiva mucosa para os nossos implantes, para as nossas próteses, não é tão legal. Às vezes vai ser uma gengiva que esse paciente vai sentir mais sensibilidade na hora de higienizar e ele vai reclamar. Isso você vendo já de início, antes desse paciente sofrer uma cirurgia, antes de você executar sua prótese, você já pode fazer orientação para esse paciente, certo? Que pode ser que isso aconteça e que é extremamente importante que ele faça a higiene dessas nossas próteses. Seja ela móvel, seja ela fixa. Mas no nosso caso, estamos falando da prótese fixa, certo? Avaliar condições das próteses atuais. Nós sabemos que quando o paciente já está utilizando um par de próteses, elas nos dão muitas informações. Elas nos dão se esse paciente está com uma dimensão vertical que eu posso seguir ou que eu posso ter um ponto de partida. É muito mais fácil nós partimos de algo que nós já temos uma ideia se vamos aumentar, diminuir, se nós vamos manter, do que partir do zero, certo? É muito mais fácil. Então, o que eu vou fazer com esse paciente? Pacientes como esse daí, que está parecendo classe 3, ou seja, projetando
a mandíbula para frente, nem sempre quer dizer, pelo estado da prótese atual, que esse paciente é um paciente classe 3. Muitas vezes, pacientes que estão com próteses muito desgastadas, existe uma tendência ao longo dos anos dessa mandíbula começar a ficar projetada. E é por isso que nós também temos que orientar os nossos pacientes de que é necessário a substituição das próteses antes que isso aconteça. Então, aí num prazo de 5, 7 anos, às vezes um pouco mais, dependendo do tipo de prótese do seu paciente, certo? Então, como é que está? Pergunte para o seu paciente, isso faz parte do planejamento. Você gosta do tamanho de dentes? O senhor gosta do tanto que aparece na hora que o senhor sorri? O senhor gosta que aparece o dente inteiro? Não gosta? Pacientes não gostam que aparece gengiva, principalmente nos protocolos. Então, conversem sobre isso com o paciente de vocês. Isso faz parte de todo o nosso planejamento. Então, perguntem, conversem. É possível, tecnicamente, eu esconder essa gengiva? Não é possível? Então, isso tudo você vai explicar para o seu paciente e muitas vezes a prótese atual já mostra gengiva, já mostra uma condição de falta de espaço. E aí você nem precisou fazer o primeiro molde para já poder falar isso para o seu paciente. Então, é muito importante que a gente realmente siga esses passos, certo? Então, a conversa franca com o seu paciente é extremamente importante. Dando sequência, eu coloquei aqui a imagem de uma paciente com um sorriso que eu falei para vocês logo de cara, que nós não podemos deixar de fazer, que é sorrir com a boca aberta. Para ver o quê? Plano oclusal. Então, o que nós estamos vendo ali? Nós estamos vendo que o rebordo dessa paciente, principalmente do lado superior esquerdo, então esquerdo da paciente, tá? Aparece gengiva no sorriso. O que isso me mostra? O que eu já tô vendo aqui? Gente, eu fico muito animada porque eu gosto muito desse tema. Gosto muito desse tipo de prótese. E hoje em dia são poucos os profissionais que sabem fazer um planejamento reverso adequado, que sabem resolver problemas. Isso eu falo uma coisa para vocês, aprendam a resolver problemas, porque tem pouca gente que faz isso no mercado e isso vai aparecer cada vez mais no consultório de vocês. Então, o que quer dizer quando o paciente mostra o rebordo num sorriso aberto, num sorriso amplo como esse? Nesse paciente, o cirurgião, mesmo que não seja vocês, seja algum cirurgião parceiro, ele precisa fazer uma regularização, ou óssea, se for excesso ósseo, ou então gengival, porque ali é difícil fazer o quê? Esconder a diferença, a transição da protocolo com o rebordo natural da paciente. Se não for feito isso na hora da cirurgia, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma prótese retentiva, ou seja, a paciente não vai conseguir fazer a higiene correta dessa prótese porque ela fica em formato de cela. Ela tem que cobrir esse rebordo, esconder o rebordo da paciente e isso dificulta demais a higiene. Já recebi, só para vocês terem uma ideia, já recebi pacientes no curso de pós-graduação, onde eu dou aula, de pacientes que não receberam o planejamento correto e vieram desesperados para remover, porque não queriam mais utilizar a protocolo. Por quê? Vive com a gengiva inflamada, não consegue higienizar, fica com mau hálito, sangra a gengiva sozinha com frequência. Isso é muito ruim e isso é consequência de fato de um planejamento que não foi realizado de forma adequada. Nem o planejamento e nem a execução do tratamento em si, nem pelo cirurgião e nem por quem fez a prótese que não fez o planejamento reverso. Muitas vezes quem trabalha só com a parte da prótese fica muito restrito à resolução. E aí a gente acaba tendo que trabalhar de acordo com a condição que tem naquele momento. Mas infelizmente tem vários pacientes que, devido a esse tipo de problema, por falta de planejamento,
não querendo mais utilizar próteses protocolo. Essa paciente em questão, que eu comentei com vocês, ela quis voltar para uma dentadura. Nós, com muito custo, nós convencemos a paciente a colocar alguns O-rings em alguns implantes estratégicos para não deixar essa paciente com uma prótese móvel 100% mais. Ela topou na época, mas só para vocês terem uma ideia, nem os O-rings para as overdentures cabiam direito. A prótese dela continuou fina, ou seja, era um caso muito característico que tinha necessidade de ser feita uma osteotomia para que a prótese pudesse ser executada de forma correta. No caso dessa paciente que vocês estão vendo aí, nessa imagem, precisa de uma osteotomia do rebordo esquerdo e lá no fundo, vocês estão vendo do lado direito superior da paciente, também está aparecendo o rebordo. Então, para executar uma prótese de protocolo, isso não pode acontecer. Então, essa imagem, uma simples fotografia que você tira de frente à paciente sorrindo de perfil, você já consegue saber isso, certo? E passar isso para o seu cirurgião e continuar o seu planejamento dessa forma. Aí vocês podem me perguntar, Fran, quanto que eu planejo para ser removido? Gente, vocês precisam pensar e fazer o seguinte cálculo. Eu preciso de pelo menos 1 milímetro, vamos colocar um intermediário baixo, tá? 1 milímetro de intermediário, 4 milímetros de barra metálica que vai ter lá dentro, 2 milímetros de resina e pelo menos mais 1 ou 2 milímetros aí para a gente trabalhar meio que no limite do meu dente de estoque. Porque se o meu dente de estoque tiver muito gasto, aí acontece, precisa ser muito desgastado para que ele fique na posição correta, ele vai ficar muito fino e aí ele perde retenção, pode se tornar um problema para o paciente que fica soltando esse dente da protocolo, que fica quebrando, enfim. Então eu preciso aí seguramente de em torno de uns 10 milímetros de espaço, milímetros, tá? Então seria em média 1 centímetro aí para conseguir fazer uma protocolo com as dimensões próximas do correto. Então, na dúvida, façam esse cálculo a partir ali do sorriso da paciente e, claro, com o seu exame de imagem, que nesse caso nós recomendamos que sejam feitas as tomografias, certo? Vai mandando pergunta aí, pessoal. Aproveita que esse tema é maravilhoso. Olhem essa outra imagem. Nós estamos vendo a simulação em um arco superior da instalação aí de um implante com um intermediário e sem espaço nenhum para o último dente. Não pensem que esse esquema é apenas de brincadeira. Isso acontece e eu já vi acontecer muito. Porque para o cirurgião, quanto mais osso ele tiver, melhor para o implante, mais fácil para ele colocar implante. Não sei se alguém que está aqui na nossa live hoje teve o prazer de acompanhar uma cirurgia de instalação de implantes para prótese protocolo, implantes múltiplos, em que é necessário a remoção de osso. Não é uma cirurgia que ela é muito limpa, então espirra bastante soro, né? Espirra lá soro com sangue. Então, a maior parte dos cirurgiões, quando vão fazer rebordoplastia, osteotomia, não gostam muito. E é chato mesmo. Eu já fiz, já presenciei, enfim. Mas é necessário. Implantodontista não gosta de remover osso. Mas se é para o bem e para a durabilidade de todo o tratamento do seu paciente, é uma etapa que deve ser feita e deve ser planejada. Desde que você planeje, não vai correr o risco de você remover osso a mais ou o seu cirurgião a mais e vir a prejudicar esse paciente. O que nós temos que pensar é no conforto desse paciente a longo prazo, para que esse paciente consiga fazer uma higiene nessa protocolo. E eu falo para vocês, é muito difícil na superior esse planejamento realmente ser feito para que o paciente consiga ter tudo isso. Infelizmente,
é a realidade das clínicas hoje em dia. Então, cuidado com a falta de espaço, com o excesso de osso e de gengiva do seu paciente. Mas é possível, vocês estão vendo aí, que é possível você planejar, você programar, você se antecipar de ter o problema lá na frente e depois não conseguir resolver. Ou o seu paciente, você resolveu do jeito que você pôde, mas mesmo assim o seu paciente ficar insatisfeito. Dê uma olhada nessa imagem, nesse sorriso. O que nós estamos vendo ali, pessoal? Nós estamos vendo pelo menos uns 4 milímetros de gengiva ali do lado esquerdo. Lá para trás já era uma prótese móvel, então a paciente tinha ali de canino a canino, alguns dentes com problemas para resolver e a paciente, né, resolveu extrair todos os 6 dentes ali da frente e fazer uma protocolo. Então, com um lábio, tomem cuidado, lábio fino, mulher, e ter que fazer uma super osteotomia, ou seja, uma super remoção óssea ali para esconder a interface da protocolo com a gengiva da paciente, cuidado. Talvez essa paciente não seja ideal para uma prótese protocolo convencional. Às vezes, essa é uma paciente para ser feita apenas prótese fixa sobre implantes, ou seja, dente que sai da gengiva do paciente, não dente com protocolo, prótese com resina artificial de gengiva. Eu falei isso na nossa live da semana passada, que a protocolo, inclusive, como característica lá da época do desenvolvimento do Branemark, a prótese protocolo obrigatoriamente ela é uma metaloplástica com gengiva artificial. Quando nós falamos, isso é classificação, tá? Classificação de próteses. Então, quando eu falo prótese fixa sobre implantes, eu não estou falando que essa prótese é uma protocolo. Estou falando que é uma prótese fixa, que ela pode ser total, mas sem a gengiva artificial. Então, tem que ter cuidado num caso desse, porque talvez não seja o caso realmente para uma protocolo convencional. Então, talvez seja o caso de repensar, de ter mais cuidado. Eu falo para vocês que eu, com a experiência que eu tenho, de mais de 15 anos trabalhando com prótese sobre implantes, é um caso que me tira um pouquinho o sono, porque depende de todo o meu planejamento e de também eu conseguir passar isso para a paciente e a paciente aceitar e ainda executar de forma perfeita. Um paciente desse é um paciente que não admite erros, porque depois você não consegue mais consertar, a não ser muitas vezes refazendo o caso desse daí do zero, certo? Então, tomem cuidado. Então, olha que importante essa fotografia. Olha essas fotos de perfil. Olha o tanto de rebordo que aparece. Nós temos que considerar a diferença de rebordo de onde ela não tem os dentes e da região que ela possui os dentes. Quanto isso tem de diferença? Será que eu vou conseguir regularizar? Será que vai ser suficiente para resolver o caso dessa paciente? Então, tomem cuidado, certo? Não pulem essa etapa primordial que é o planejamento. Então, vamos lá, pessoal. Etapa por etapa a partir de agora. Não tem como a gente não falar de planejamento reverso nesse tipo de prótese, tá? É inaceitável. Então, vamos lá. Moldagens iniciais são extremamente importantes, principalmente quando nós vamos trabalhar com próteses totais junto com as protocolos. Se estivermos trabalhando apenas com as protocolos, é um pouco mais simples, porque nós não precisamos das etapas de moldagem funcional. Se você estiver trabalhando com prótese total, tem que fazer todas as etapas de confecção da prótese total, que envolve também uma moldagem funcional ali no meio. É importante que esse rebordo seja bem copiado para que as bases de prova fiquem muito bem adaptadas, para que na hora que nós formos executar a prova dessas bases, tenha estabilidade. Se você não copiar esse rebordo, e olha só, pessoal,
A cópia parece uma coisa tão simples para a gente hoje em dia, só que nós não podemos negligenciar. E muitas vezes é o que acontece. Na hora de você atender o seu paciente, às vezes a gente pensa assim, isso é uma moldagem inicial, e vai lá e faz rapidão, e não presta atenção se esse rebordo foi bem copiado. Aí você tem problemas na hora de fazer o registro da sua base de prova. E aí você vai ter remontagem lá na frente. Muitas vezes as pessoas não sabem por que estão tendo muitas remontagens no planejamento e depois do planejamento reverso. A doutora Gi fez uma pergunta muito interessante ali para nós. Quanto cobrar do planejamento? Normalmente, doutora, eu faço o seguinte cálculo. Eu já tenho o cálculo de quanto custa a minha hora clínica e eu vejo quanto vai sair o valor do meu laboratório e quantas horas clínicas eu vou levar para fazer o planejamento desse paciente. Quando nós estamos trabalhando com as protocolos, normalmente isso já está embutido no valor final da prótese desse paciente. Então, nesse tipo de caso, eu não passo valor separado de planejamento. Mas se o paciente quiser, é assim que eu calculo. O valor do laboratório e claro que uma porcentagem a mais aí para você e a sua hora clínica, certo? Isso se o paciente não fechou nada com você ainda da protocolo. Se ele fechou, o meu valor já está calculado no valor final dessa prótese, certo? Então vamos lá. Dando continuidade aqui, depois das moldagens iniciais, no caso dessa paciente que eu vou mostrar para vocês, ela passou pela moldagem funcional superior e aí chegaram os roletes de cera ou base de prova ou também nós chamamos de planos de orientação. Então, nós vamos dar sequência nas provas desses roletes no nosso paciente. Existe uma sequência que eu gosto de sugerir, cada um às vezes vem de uma escola, de uma filosofia de ensino e segue uma certa sequência. Eu gosto muito dessa sequência que está aí, ó. Então, vamos tirar primeiro na nossa base de prova. Gente, eu sempre começo pelo superior, tá? Porque é o plano de orientação que dá todas as outras coordenadas para o arco inferior. Então, é o arco que mais aparece dente, é o arco que vai nos dar o corredor bucal, que vai nos dar tanto de dente que aparece nesse sorriso e também vai dar o volume de lábio. Então, eu sempre começo ajustando pelo superior, certo? Primeira coisa que eu faço, ajusto o volume de lábio superior. Ajustando o volume de lábio, eu automaticamente ajusto o meu corredor bucal. Nessa hora eu falo para vocês terem um pouco de cautela, terem um pouco de cuidado e observar também um pouco o arco inferior. Deem uma olhada nos modelos e nos roletes, se está muito aberto, muito fechado, se está saindo muito do rebordo do seu gesso, se tem muita discrepância de arco, muitas vezes o que é muito comum acontecer? Arco superior muito pequeno, muito fechado, e arco inferior muito amplo, muito aberto. E para você fazer essa compensação na cera não é tão simples. Então exige um pouco mais de conhecimento e habilidade para que você consiga equiparar esses planos e consiga fazer um bom registro, uma boa prótese para o seu paciente. E no caso desse, que o antagonista é uma prótese móvel, que você consiga dar estabilidade para essa prótese móvel no seu paciente também. Então vamos lá, ajustei o volume de lábio, nós vamos passar para ajustar a altura em relação ao lábio, então o comprimento desse rolete em relação ao lábio do paciente. Isso vai nos dar o que lá na frente? A exposição dentária, quanto de dente vai expor na prótese do meu paciente. Então nós temos uma regrinha para homens e mulheres que nós utilizamos até hoje, uma regrinha bem antiga, que em mulheres nós deixamos de 1 a 2 milímetros aparecendo um pouco essa cera, em homens nós deixamos no nível do lábio, porque é mais comum em homens aparecer um pouco menos de dente do que nas mulheres.
Então, você pode usar essa regrinha e, claro, que dependendo do lábio desse paciente, do tanto que esse lábio sobe, se ele é um lábio espesso, se ele é um lábio fino, vai mudar um pouquinho a altura e exposição dentária ali. Mas, treinando, dá para fazer tranquilamente, certo? Corredor bucal, seguindo o nosso slide lá. Lembra que eu falei, ajustou o volume de lábio? Muito provavelmente o seu corredor praticamente vai estar ajustado. Mas é importante esse paciente sorrir com essa base de prova, com esse rolete aparecendo ali, para que você veja se você manteve ou não o corredor bucal desse paciente. Se esse corredor está muito aberto, se esse arco está muito aberto, arco muito aberto a gente já sabe que tá demais quando aparece muito dente. Aparece até o segundo, terceiro molar lá do seu paciente. Então, se ele tá muito fechado, arco muito fechado, vai aparecer um corredorzão. Dois triângulos negros bem grandes aqui, ó. Igual o meu, por exemplo, eu tenho um corredor amplo, ó. Então, aparece um corredor. Então, a gente tem que tomar cuidado porque se eu abro muito o meu arco, eu posso invadir o espaço da bochecha do meu paciente e ele ficar mordendo depois. Se eu fechar muito esse arco, ele vai ter um corredor muito amplo, que às vezes vai incomodar esteticamente, e ele pode ficar mordendo a língua. Então, lembrem que às vezes tem pacientes com línguas mais volumosas. Então, você tem que sempre que tentar balancear isso na hora de provar o seu rolete. Determinar a dimensão vertical, isso daqui é muito interessante ver na prática mesmo, no dia a dia. Mas, lembra que eu falei que é importante a gente perceber o quê? Se esse paciente já usa uma prótese, então a gente pode partir do princípio inicial de quanto é a dimensão dele. Não dá tempo de explicar técnicas de dimensão vertical aqui hoje, porque não é o foco da nossa live, mas vocês sabem, e se não sabem, vão saber que existem várias técnicas para determinar a dimensão vertical do paciente e depois existem testes na montagem de dentes que vão nos mostrar se nós acertamos essa dimensão, se essa dimensão está correta para aquele paciente ou não, para daí podermos dar os próximos passos, certo? Então, determinar a DVO e registrar a oclusão desse paciente. Na minha opinião, isso é o mais difícil durante o planejamento de uma prótese protocolo, nesse caso, que está usando um par de próteses, certo? Que você tem que começar um sorriso, uma dimensão ali do zero. Essa é a parte um pouco mais complicada. Então, envolve já um pouco de experiência na manipulação do paciente na hora de fazer o registro, mas é possível ser feito tranquilamente. Só precisa de um pouquinho mais de experiência às vezes, certo? Feita a prova do seu rolete, registro oclusal, nós passamos para a seleção dos dentes. Muitas vezes nós acabamos deixando isso a cargo dos laboratórios, porque eles têm muita prática com isso. Mas o interessante seria que nós mesmos definíssemos qual é o dente para aquele paciente. Então, existem tabelas, vai passar aí para vocês, com formato desse dente, com tamanho, como que seleciona de acordo com a linha de canino a canino, o comprimento dessa linha, mas enfim, algumas características dos nossos pacientes interferem um pouco na anatomia, no desenho do dente que nós vamos selecionar ou que o nosso laboratório vai selecionar. E mais uma vez eu volto a dizer a importância que tem as fotografias. Então, o formato do rosto interfere? Algumas pessoas atualmente acham que não, alguns profissionais. Eu ainda acho que tem muita influência no formato do dente combinar com o formato do rosto da pessoa. Já tive casos, inclusive, de bater o olho no paciente, estava um dente totalmente triangular e o paciente tem uma característica de formato mais retangular. Aí trocou o dente, o paciente gostou. O paciente não sabia identificar o que ele não estava gostando. E aí eu olhei e falei, não, esse dente não é ideal para você. Então, é um feeling que a gente precisa ter. E nós conseguimos treinar isso no nosso dia a dia, selecionando dentes, tá? Se você não quiser selecionar, então
envie as fotos de rosto todo do seu paciente para o seu laboratório, para que fique mais fácil para ele selecionar. Cor da pele influencia, a altura desse sorriso, se esse paciente ele tem um sorriso alto, se já é um sorriso gengival ou não. E também o que vai mandar muito as linhas de referências que nós vamos marcar nesses roletes. Então, linha distais de canino que nós marcamos para o nosso laboratório vai determinar muito o tamanho do dente desse paciente, certo? Então, temos que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer as linhas de referência também, certo? Então, ali só uma tabela rapidinho para vocês verem, que inclusive nas próprias tabelas de dentes tem a questão do formato do rosto com o formato de dente sugerido, claro que não é regra, mas é uma sugestão e que funciona muito bem, faz bastante sentido, tá? Avaliação da prova dos dentes. Então, depois de fazer toda essa parte de prova de rolete, nós vamos para os testes fonéticos. Então, nós temos o teste estético, que é o paciente olhando no espelho junto com você, junto com o acompanhante. Se o paciente levar o acompanhante, eu falo para vocês deixarem eles lá uns 5 minutinhos sozinhos, para eles ficarem mais à vontade e conseguir reclamar de tudo que eles precisarem ou pontuar para que nos ajude com as alterações também. Teste fonético é o teste principal que vai determinar se essa dimensão vertical de trabalho que você estipulou vai corresponder a esse paciente ou não, tá? Então, nós vamos fazer essa confirmação da dimensão vertical e também ter a opinião do paciente e dessa. Eu sempre gosto de pedir para ir algum acompanhante, alguém que a pessoa queira que dê a opinião na prova de dentes. Extremamente importante. Tem pacientes que são muito bem resolvidos, que não querem levar ninguém, e ok, nós respeitamos e vida que segue. Mas sempre que a pessoa tiver uma opiniãozinha ali, é interessante também, tá? Mais difícil dela se arrepender de ter escolhido esse dente lá na frente, mais difícil depois, certo? Feito tudo isso, o paciente então aprovou esteticamente, a fonética está boa, você concordou com a estética. Tem muitas vezes que o paciente gosta e a gente não gosta, e nós fazemos as alterações, enfim. Ele dando ok, nós passamos para a próxima etapa do nosso planejamento. E aqui eu vou mostrar um caso completinho para vocês, desde o início, para vocês verem o final. Então, agora, as etapas práticas dessa paciente aí. Então, a paciente, ela utilizava a prótese superior há vários anos, mas não utilizava mais a prótese inferior. Isso é muito comum e é um problema, porque os pacientes perdem completamente a referência de mordida e são os casos mais difíceis de nós realizarmos o registro interoclusal. Com dois roletes de cera, duas bases de prova, o paciente perde totalmente a referência. Então, essa é a parte mais delicada. E é por isso, pessoal, que muitas vezes dão remontagem, por causa do registro interoclusal, certo? Isso realmente acontece. Isso, doutora, no teste fonético eu peço para ele falar. E contando na casa dos 30, né? Então, primeira coisa, 31, 32, 33, não é muito fácil porque tem um rolete solto na boca dele, muitas vezes. Se conseguir fixar com o fixador para ele tentar falar, é legal. Mas o primeiro que eu falo é o então, para ver como que está a pronúncia, se está atrapalhando ou não. O teste dos 66, então, que são as palavras sibilantes. Mississippi, 66, é para ver o quê? Para ver a abertura do espaço livre de pronúncia desse paciente, ver se está escapando muito ar, para ver se o paciente está assoviando, e isso acontece. Se o espaço estiver muito grande, dente superior muito inclinado, o paciente começa a pronunciar o S e que ele começa a assoviar. O próprio paciente às vezes fala, nossa, mas eu estou assoviando. Às vezes é porque a dimensão está muito baixa. Quando a dimensão está baixa,
passa muito ar. Às vezes você precisa aumentar a dimensão desse paciente, ou seja, você aumentando a dimensão, você fecha o espaço de pronúncia dele. E verifique também a questão do posicionamento dos dentes anteriores. Se eles estiverem muito vestibularizados, tem uma tendência dele assoviar também. Às vezes a gente precisa pedir para recuar, para corrigir essa inclinação, certo? Duas palavrinhas que eu peço para o paciente falar é o M, então o paciente fica em repouso e fala M, 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 M. O M também vai nos dar toda a noção do espaço de pronúncia, se ele foi ou se ele não foi invadido. E outra palavrinha é o F, que é a faca. Então eu peço para ele falar faca e farofa. Olha, posso falar uma coisa para vocês? Dá certinho o teste do F. O que nos mostra o F? Ele mostra a altura da borda incisal dos nossos dentes anteriores em relação ao nosso lábio inferior. Então, ele precisa tocar entre a linha do seco e molhado do lábio inferior para que ele esteja na posição correta. Como que eu sei que ele está incorreto? Ou quando ele não toca nada, está muito longe, ou quando ele toca muito, que ele finca no lábio inferior. Se ele fincar no lábio inferior, gente, vai machucar esse paciente muito provavelmente. E aí você errou na exposição dentária ali. Então, o correto é que as bordas incisais toquem ligeiramente o lábio inferior entre a linha do seco e molhado quando o paciente falar palavras com F, certo? Testem você que você vai ver que dá certinho. Então, vamos lá. Então, o paciente então não usava a prótese inferior, foram feitas todas as imagens de documentação inicial. Então, nós temos muitas características aqui que nós conseguimos avaliar. E nessa paciente, vou até voltar uma imagem ali, olha que imagem interessante, essa daqui, ó, essa daqui. No sorriso dela, de boca aberta, não aparece nada de gengiva, nem no superior, nem no inferior. E acreditem, tem paciente que não mostra no superior, mas mostra no inferior. E isso também vai influenciar o nosso planejamento lá na frente. Então, essa paciente aí, teoricamente, estava ok para que a gente fizesse o planejamento. Mas olha o superior dela, aparece um pouquinho de gengiva na prótese. Isso não quer dizer que apareça também nela na vida real, né? Tá? Então é só uma característica, mas é interessante que ela seja observada. Então, feita a documentação inicial, fotos intrabucais com prótese, sem prótese, avaliação de rebordo, de bridas e tudo mais. Fotos oclusais de rebordo, os roletes dessa paciente e a sequência de prova de rolete dessa paciente. Então, pessoal, o que eu estava falando para vocês, ajusta o volume de lábio, automaticamente, olha como estava volumoso, tá vendo? Quando a gente começa pelo volume de lábio, a gente remove esse volume de lábio, automaticamente o lábio do paciente desce. Quando o lábio do paciente desce, ele cobre o rolete. Por isso que eu deixo para ajustar a altura do rolete no final, porque daí o suporte do lábio já vai estar todo definido, certo? Então, por isso que eu gosto de começar dessa forma. Feito, né, realizadas todas as etapas, aqui foi feito um registro com pasta lisanda e os grampinhos que nós utilizamos lá para fazer a fixação e remover esses dois roletes de uma só vez. Então, nós estamos vendo lá, aqui ó, na primeira foto, na lá de cima, tá? Exposição dentária, tanto de frente quanto de perfil, que nós planejamos para essa paciente. E nós vamos verificar se todas essas nossas medidas ficaram ok quando essa paciente voltar para a nossa prova de dentes. E é aí que nós vamos... fizemos arco facial. Importante, pessoal, é outra fase, outra etapa que as pessoas negligenciam. Por que é tão importante a montagem de um paciente desse numa reabilitação de arco superior e inferior, você fazer a montagem no articulador? Gente, com a montagem no articulador, o laboratório consegue
fazer toda a oclusão e desoclusão de forma programada. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já tive casos bem lá no começo da minha especialidade, quando eu comecei a atuar como especialista em prótese, de casos em que o laboratório fazia montagem como oclusão mutuamente protegida, sabe? Com guia canino funcionando, guia protrusiva funcionando e a pessoa tinha uma prótese total superior. Então, gente, não dá para montar assim. Então, o laboratório precisa saber como que ele sabe, tem todas as informações e como que ele consegue fazer uma prótese superior ficar estável de acordo com a oclusão, que é isso que tem que acontecer nesse caso. É através do articulador semiajustável. Então, é indicado que esses casos sejam realmente montados em articulador. Então, aqui mostrando a tomada de arco facial dessa paciente e, na sequência, a montagem de dentes. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos, observem a prova de dentes nos modelos antes de levar para a boca do seu paciente. Observe se o laboratório seguiu o seu rolete, se ele não seguiu. Vejam se os arcos, se a montagem está fora do rebordo do gesso, se está dentro. Isso vai fazer total diferença na estabilidade posterior, principalmente da sua prótese total contra a sua protocolo, tá? Então, observem, se tiver alguma coisa vocês já viram antes de ir para a boca do seu paciente, certo? Então, arco superior e inferior montado. Aqui eu coloquei uma observação para não esquecer de falar para vocês. O preparo eu sempre faço até o segundo molar das próteses. Por quê? Porque dependendo de como e onde estiverem os meus implantes, eu consigo devolver até o segundo molar na minha protocolo. Lembra que na live da semana passada nós falamos um pouco sobre isso, sobre comprimento, sobre cantilever. Então, isso vai determinar depois da instalação dos nossos implantes, mas é importante que o seu preparo, que o seu planejamento tenha incluído, porque é muito mais fácil você remover algum dente que esteja a mais do que você recolocar depois lá na frente. Então, façam o planejamento de vocês até o segundo molar. Se depois a disposição dos implantes não permitir que vocês utilizem o segundo molar, então vocês realmente parem de colocar, né? Peçam para remover, enfim, tá? Então façam ali o preparo até o segundo molar. Então aqui nós temos a prova de dente dessa paciente. Se vocês forem observar, tá aparecendo bastante dente. Dente novo, aparece um pouquinho de gengiva. E o que a paciente falou para nós? Que ela queria que aparecesse um pouco menos de dente. O que nós fizemos? Fizemos a fotografia e uma marcação. Eu gosto de trabalhar sempre com uma canetinha permanente e marcar ali onde eu quero que suba. Então, nós pedimos para o laboratório remontar, subindo um pouco os dentes dessa paciente. E aí, ele fez isso. E aí, tudo melhorou nos testes fonéticos dessa paciente também. E nós percebemos que realmente precisava subir, certo? Então, é o que eu sempre tento falar. Não é porque você precisou fazer uma remontagem que você errou, que você é ruim. Não, isso faz parte muitas vezes do processo. Claro que quanto mais remontagens nós tivermos, mais sessões nós vamos levar. Então, é pior para nós e pior para o paciente. Por isso que eu falo, a prova do rolete é a parte mais importante que nós temos. É ali que nós vamos eliminar o máximo de remontagens possível. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, caprichem na prova do rolete, caprichem no registro oclusal, que vocês vão conseguir diminuir as remontagens lá na frente, certo? Então, vamos lá. Primeira prova de dentes, segunda prova de dentes. Então, nós vimos como melhorou a exposição dentária. Se vocês forem ser bem críticos, deem uma olhada no corredor bucal dessa paciente. O corredor bucal da primeira foto quase não existe, então tá aparecendo muito dente. E nós pedimos daí também para fechar um pouco esse arco, para dar um pouquinho de corredor para ela. E assim foi feito. E a paciente gostou. E aí nós seguimos para a próxima etapa.
Qual que é a próxima etapa quando nós estamos trabalhando com o protocolo? Eu gosto de trabalhar com guia. Então, nós pedimos para o nosso laboratório guia multifuncional, que é um guia que, caso dê carga nessa paciente, ou mesmo que não dê carga, ele vai servir lá na frente para que todo esse planejamento reverso que nós fizemos valha a pena e diminua o número de sessões lá na frente. Então aqui, pessoal, nada mais é esse guia do que a duplicação da nossa prova de dentes inferior. Eles duplicam em resina transparente e fazem a abertura para a gente conseguir usar como moldeira. Então aqui eu tenho tudo, eu tenho a oclusão, tenho a dimensão vertical e eu consigo fazer o meu registro de mordida transferindo a posição dos meus implantes e a gengiva do meu paciente. Então eu tenho tudo aqui para o laboratório. E é por isso que, utilizando o guia multifuncional, nós conseguimos na sessão seguinte já provar dente e barra. E aí realmente nós conseguimos diminuir sessões desse nosso paciente. Tomografia, exame tomográfico, cirurgia, não vamos discutir parte cirúrgica aqui, apenas demonstrar as etapas. Essa paciente ela foi programada, vamos dizer assim, foi planejada para tentar uma carga imediata que não conseguiu na época, certo? Então foi feita a cirurgia em 2 estágios. Então foi feita primeiro a instalação dos implantes, aguardou a sua integração e depois deu sequência na reabertura e aí sim a confecção da nossa prótese fixa, certo? Então reabertura realizada, instalação dos intermediários, nesse caso aqui o intermediário mais indicado é o mini pilar cônico, então todos ali instalados, transferentes colocados, também instalados, então vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, gente, nessa imagem. Podem perceber que eles já estão com um pouco de resina passados e está com o que na posição? Guia multifuncional. Então, nessa etapa, nós já fazemos a prova do guia, porque pode ser que os implantes estejam batendo em alguma região dele e a gente precise ajustar. Não é problema nenhum se precisar ajustar, a guia foi feito para isso. Ajusta até que ele fique de forma correta, sem nenhuma interferência e com a oclusão correta também, que isso também vai ajudar a diminuir a quantidade de remontagens do seu caso, certo? Nesse caso foi utilizado então resina pater, pó líquido, guia posicionado, prótese total posicionada. Nesse caso, nós fazemos a união, quando nós estamos utilizando esse tipo de guia, união com o paciente boca fechada, toda por vestibular dos inferiores. Depois de totalmente polimerizada, a união dessa resina nesse guia, nós apoiamos, seguramos, o paciente abre a boca e nós finalizamos a união por lingual com o paciente já com a boca aberta, certo? Então é feita a união dos transferentes no guia, não precisa ficar unindo transferente com transferente e no guia, porque quanto mais resina, maior é a contração, então você pode ter um problema lá na frente, certo? Então não precisa. Então termina de unir os transferentes no guia, certo? Que é o que está sendo feito aqui, e depois nós refinamos o registro de oclusão. Como que nós refinamos? Nós normalmente utilizamos o quê? 3 pontos fixos de resina pater, um na região anterior e um em cada lado na região posterior, como vocês estão vendo ali. Feito isso, pessoal, não esqueçam de vaselinar o arco antagonista para não grudar a resina ali. Feito isso, o paciente pode abrir a boca depois de polimerizado. Pede para ele fechar de novo e se tiver tudo certo, não tiver nenhuma interferência, nenhuma diferença de oclusão, porque às vezes o paciente muda o jeito de morder. Se não tiver nada disso, pode dar sequência. Próximo passo, material de moldagem. Como nessa clínica nós tínhamos o laboratório dentro da clínica, então era utilizado silicone de condensação, porque saía da clínica, o auxiliar já levava e eles já vazavam o gesso. Então não tinha problema. Inserção do material leve. No caso do guia multifuncional, você não precisa
utilizar material pesado, é muito tranquilo, como vocês estão vendo ali. Gente, é muito prático, tá? Então, para que serve o material leve? Simplesmente para moldar a gengiva do paciente. Posição dos implantes está fixada no guia, registro de oclusão está feito, dimensão vertical está pronta. Não tem muito erro para cometer aqui. É provar barra e dente e depois instalar. Então, mais 2 sessões. Moldagem, prova, entrega. Certo? O paciente pode abrir a boca, porque já está tudo registrado, já está tudo pronto. Você termina de inserir o material leve para que não fique nenhuma parte sem copiar. E aí está pronto. Remove esse guia da boca do paciente, tira os parafusos lá, coloca os análogos e manda para o seu laboratório, certo? No outro dia, já veio para que fosse provado barra e dente, justamente por tudo isso que eu falei para vocês que o guia multifuncional nos proporciona. Como já tem todas as informações ali, não tem por que provar barra separado. Então, pode sim vir tudo junto, certo? E aí, isso diminui as nossas sessões, porque nós estamos apenas seguindo o planejamento. Raio-x da barra indica que vocês sempre façam, a não ser que vocês estejam vendo clinicamente essa barra esteja supragengival. Então, barra adaptada e passiva, não se esqueçam que esses são 2 princípios fundamentais de toda prótese sobre implante. Então, tá adaptada, tá passiva, oclusão tá ok, testa fonética de novo, tá tudo certo, não vai mudar nada? Acrilização, entrega, certo? Escolha da STG, nós aqui fazemos muitas próteses caracterizadas, eu acredito que vocês também. É a escala de gengiva caracterizada, nós utilizamos a STG e nós escolhemos assim. Muitas pessoas, muitos profissionais não sabem, mas nós não escolhemos erguendo e olhando a gengiva do paciente com a escala STG. Nós olhamos o lábio do paciente. Por quê? Para fazer um degradê. Porque na hora que o paciente sorri, ele faz um degradê com a cor daquela gengiva selecionada e fica tudo muito harmônico. Muitas vezes a gengiva do rebordo é diferente da cor do lábio. E aí quando o paciente sorri, dá uma diferença muito grande. Então, é assim que escolhe a cor da STG. Como vocês estão vendo ali, vocês podem ver que fica muito próximo do natural. Sim, doutora, é assim que nós fazemos. É muito interessante e pode fazer que dá muito certo. Muito certo. Protocolo finalizada. Prótese total finalizada. E aí, é só instalar. Instalar é fácil, não tem segredo. Mas que bom, doutora, deu tempo da doutora aprender, né? Faz lá, escolhe uma, depois me conta se deu certo, se você gostou do resultado final. Que fica muito bonito escolher assim, certo? Feita a instalação, nós fazemos o que na sequência? Ajuste oclusal leve, torque, ajuste oclusal leve, fecha com fita e bioplique, e aí esse paciente retorna para o controle. Claro que você vai orientar higiene, mastigação, alimentação, mas basicamente é isso aí, pessoal. Seguindo as sequências, seguindo o protocolo, é assim que vocês vão conseguir finalizar de forma muito tranquila e até de uma forma muito prática os casos de vocês. Certo? Olha lá o sorrisinho antes e depois, que nós gostamos muito. E para encerrar, pessoal, agradecer a cada um de vocês que ficou aqui comigo até agora, nessa quinta-feira. Queria terminar com essa frase. O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes. Então, isso é o mais fantástico do planejamento. Você prevê tudo antes de acontecer. Então, não deixem de fazer o planejamento de vocês, tá? A doutora mandou uma perguntinha ali para nós. Qual o torque inicial? Perfeito. Quando nós estamos trabalhando com intermediários, no caso esse mini pilar cônico,
10 newtons é o torque que nós damos. Normalmente nós damos o torque e aí você pode fazer de duas formas. Ou você marca essa paciente para daqui 30 dias e checa o torque novamente, para dar a pré-carga e a carga final nesse parafuso, ou então você dá 10 newtons, espera de 5 a 10 minutinhos e dá 10 newtons de novo. E aí você já consegue a máxima efetividade de retenção desse parafuso, tá? Mas normalmente intermediários 10 newtons é o suficiente. Ah, pessoal, me mandaram uma perguntinha lá na caixinha de perguntas que eu abri essa semana. Me perguntaram sobre a solda. Se é normal soldar todas as barras, ou quase todas darem solda. No caso das protocolos metaloplásticas, é muito comum. E a gente tem que parar um pouco de ficar pensando que isso é um problema. Porque se o seu laboratório funde a sua barra inteira em monobloco, ou seja, de uma vez só, ele precisa derreter muito metal e esse metal ele esfria de uma vez só. Quando esse metal esfria, ele contrai. Quando ele contrai, ele dá diferença do seu modelo inicial e aí precisa soldar. Isso é muito comum. Então, ou o seu laboratório vai ter que fazer isso e soldar no seu modelo depois, ou então ele faz a fundição de partes dessa barra e solda no fim algumas partes. Essa é uma outra forma que eles fazem, tá? O importante é que ele já mande essa prótese, essa barra soldada para você testada antes de ir para a boca. Porque se ele não fizer isso, aí tem grande chance de você ter um problema lá na boca do seu paciente e ter que mandar soldar depois de já ter provado com montagem de dentes e tudo mais, tá? Daí você acaba realmente perdendo uma sessão. Mas é comum sim, gente, é uma coisa normal, uma etapa normal que a gente tem que considerar aí quando estamos trabalhando com metaloplástica, certo? Então, pessoal, muito obrigada a cada um de vocês que estiveram presentes aí na nossa live de hoje. Lembrando que as nossas lives estão ficando gravadas, vocês podem acessar elas aqui pelo Instagram, mas nós também estamos com o nosso canal lá do YouTube, em que nós estamos postando os nossos conteúdos. Então, se você gosta, acompanha a gente, entra lá, se inscreve, ativa o sininho lá das notificações, compartilhe o conteúdo com algum amigo que você sabe que gosta ou que tem dificuldade com alguma coisa. Fala comigo, manda lá mensagem lá no direct, manda o caso, a gente discute, tá bom? Então, desejo para vocês uma ótima noite, bom descanso e até a nossa próxima live, que vai acontecer na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 20 horas, aqui pelo Instagram. Gente, beijo. Bom descanso.